Vamos lá, Fernanda, todo seu. Comecei a gravação aqui. Então, bom dia. Meu nome é Fernanda, sou a R1 de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. A aula que eu vou dar hoje é sobre exames de imagem na urologia. Em relação à radiografia convencional, a gente tem vários exames que a gente pode lançar mão desse tipo de tecnologia. A radiografia simples de abdômen, a urografia excretora intravenosa, a pielografia retrógrada, a uretrografia retrógrada e a cistografia também. Todos esses a gente pode usar a radiografia convencional. Aqui é uma imagem de uma radiografia simples de abdômen. É um exame que a gente acaba usando relativamente bastante, pelo fato de ser um exame barato, um exame fácil de ser feito, mas ele não é o ideal para ver as patologias urológicas que a gente está acostumado a ver, tá? A gente muitas vezes, assim, tá numa emergência, tá com um paciente com suspeita de cálculo renal, cálculo de ureter, mas não tem tomografia, que seria o exame padrão ouro, a gente pode tentar fazer radiografia e em alguns casos esses cálculos podem aparecer, tá? Aqui, então, é uma radiografia simples, mostra um catéter duplo J, que seria um exame que a gente usa muito pós-colocação desse tipo de catéter, para ver se ele está posicionado corretamente. E mostra aqui dois cálculos, um próximo à JUP e um cálculo mais no ureter distal. Mas nem sempre esses cálculos a gente vai conseguir ver na radiografia simples. Em relação aos contrastes que a gente vai usar nesse tipo de exames, e também tomografia, a gente faz a utilização desses contrastes. O meio mais usado é o contraste iodado por via intravascular, principalmente pelo fato dele ter uma fácil eliminação, e 90% desse contraste ele vai ser eliminado dentro de 12 horas pelo rim. Ele não entra em contato com hemácias ou tecidos celulares e eles são rapidamente excretados, essa é a sua vantagem. Mas em relação às desvantagens, então, principalmente as reações ao contraste iodado, a gente tem dois tipos de reações que podem acontecer. São as reações mais imediatamente após a administração ou durante a administração, que seriam as idiosincráticas, são as reações anafiláticas, principalmente, são mais graves, tá? Elas estão associadas principalmente a pacientes que têm asma, diabetes, pacientes que já têm uma função renal prejudicada ou uma função cardíaca diminuída e aqueles que estão tomando beta-bloqueador também. As reações não idiosincráticas são as relações a longo prazo relacionadas aí pela osmolaridade que o contraste iodado tem. Seriam danos às hemácias, ao endotélio, vasodilatação, hipervolemia, interrupção da barreira hematoencefálica, pode ter uma depressão cardíaca e um dano renal, que é o mais comum. Em relação à urografia intravenosa, então, é um tipo de exame que a gente faz radiografia simples de abdômen, faz injeção de contraste venoso, tá? Esse exame, idealmente, a gente precisa de um preparo intestinal, pelo fato de que o gás intestinal atrapalha muito na leitura da radiografia simples de abdômen. Esse contraste a gente injeta de 50 ml, contraste diluído, e a gente vai ter a primeira fase, que seria a radiografia logo após a injeção do contraste, que seria a fase nefrogênica, que a gente pode decorar ainda a parte córtico-medular do rim, e depois, subsequentemente, a gente faz radiografias a cada 5 minutos. Esse tipo de exame a gente consegue identificar a pelve, os cálices, e pode identificar a anatomia e as uropatias obstrutivas, tá? Aqui é uma radiografia simples de abdômen, uma urografia intravenosa, que mostra aqui o contraste na pelve renal, que vai estar descendo subsequentemente, e já tem um pouco de contraste na bexiga. Não parece ter nenhuma anormalidade de enchimento no ureter, uma normalidade clara. Aqui já é o mesmo exame, com 7 minutos, que já está aquele contraste lá na bexiga. E esse, na verdade, não é o mesmo exame. Esse exame aqui é de um paciente que, para
que é um paciente que tem os rins pélvicos, tá? Então, isso aqui é importante para ver a anatomia também. Em relação à pelografia retrógrada, a gente vai fazer com cateterização do ureter numa posição de litotomia por cistoscopia. É importante nesse tipo de exame a gente ter cuidado quando a gente for injetar o contraste por esse catéter, cuidar para não injetar bolhas dentro da seringa do contraste, porque isso pode causar alguma falha de enchimento no ureter, no rim, que pode nos confundir com algum cálculo, algum fator obstrutivo. Então, as indicações para pelografia retrógrada seriam para avaliar a obstrução ureteral congênita ou adquirida, para elucidar defeitos de enchimento ou do ureter ou do sistema coletor. Ela também é muito usada para a gente opacificar e estender o sistema coletor para fazer um acesso percutâneo na nefrolitotripsia percutânea. Ela também nos ajuda em avaliação de hematúria para ver se tem alguma lesão, alguma coisa assim, e na vigilância de carcinoma de células transicionais. Também a gente pode usar no trauma para ver se tem algum trauma de ureter, renal, que vai nos auxiliar, tá? Aqui, então, seriam duas imagens de uma pelografia retrógrada, tá? Essa primeira imagem, então, corando aqui o sistema coletor, o ureter, sem falha de enchimento, e aqui já essa imagem com o ureter dilatado. Aqui seria um kink, que provavelmente seja por superposição de imagens, e aqui uma falha de enchimento no ureter distal, que ele descreve aqui na descrição do exame, que eu tirei do Campbell, essa imagem, como uma lesão de células transicionais. Então, as complicações da pelografia retrógrada, a gente pode ter 4 tipos de refluxo desse contraste. O refluxo pielo-tubular, que vai fazer opacificação das pirâmides. O refluxo para o seio renal, que vai ser por uma ruptura do fórnice, do cálice, principalmente pela injeção de contraste sob alta pressão. O refluxo pielo-linfático e pelos vasos linfáticos perirenais e o refluxo pielo-venoso. Geralmente, esses tipos de refluxo serão complicações, eles têm pouca repercussão clínica, mas eles podem fazer com que haja refluxo de bactérias do trato urinário inferior, pode causar sepse, pode causar outros problemas nesses pacientes. Então, a uretrografia retrógrada seria um exame para a gente avaliar principalmente a uretra. A gente utiliza muito nos pacientes pós-trauma, pacientes com hematura macroscópica que tiveram algum trauma de pênis ou de pelve, e para a gente também avaliar a estenose, tá? Esse primeiro exame mostra como é que ele é feito. A gente passa um catéter, e infla o balão 2 a 3 ml na fossa navicular, se for o pênis, né? E injeta contraste. Esse contraste filiforme aqui na uretra prostática é normal, tá? Aqui é um exame normal também, mostrando a contrastação da bexiga também. E aqui é um exame com uma estenose, provavelmente de uretra bulbar. Esse exame é importante para a gente ver o grau de extensão da estenose e para planejamento cirúrgico também é muito importante. A cistografia estática, então, seria tipo um complemento da uretrografia. É para avaliar a bexiga, avaliar se tem um preenchimento da bexiga normalmente, para descartar tipo tumores, cálculos, e principalmente ela é muito usada no trauma, para a gente afastar se é um trauma de bexiga intraperitoneal, extraperitoneal, tudo isso que vai definir a conduta depois. A gente faz com 200 a 400 ml de contraste diluído e vai vendo conforme a sensibilidade do paciente. A gente tem que fazer vários filmes, principalmente oblíquos, porque a gente tem para a gente avaliar fístulas ou divertículos posteriores que a gente não vê no anteroposterior. Então, vários estudos mostraram que a cistografia estática é tão sensível quanto a cistografia que a gente realiza por tomografia. A uretrocistografia miccional, então, é um exame parecido, a diferença é que ela não é retrógrada. A gente vai fazer a sondagem desse paciente, vai injetar a mesma
quantidade de contraste e vai pedir para esse paciente urinar. A gente vai fazer filmes em anteroposterior e oblíquos e vai avaliar a anatomia da bexiga e da uretra. As limitações seriam os pacientes que não toleram muito grandes capacidades de contraste, então esse exame fica prejudicado, e pacientes que usam catéter também, que provavelmente não vão conseguir urinar. Aqui é um exame, então, uma uretrocistografia miccional. Esse aqui é o primeiro tempo do exame, que mostra essa aparente dilatação aqui da uretra proximal. E quando o paciente para de urinar, mostra que aqui provavelmente aconteça um divertículo à esquerda. Em relação à ultrassonografia, que acredito que seja um dos exames mais importantes assim, para o urologista atualmente, a ultrassonografia a gente pode ver todo o trato urinário, principalmente em relação aos rins. A gente vai fazer esse exame com o paciente em supino, a gente vai na linha hemiclavicular direita e vai conseguir um plano sagital anteroposterior. Quando a gente faz a rotação desse transdutor, a gente vai poder analisar o plano transverso para visualizar esse hilo renal. O rim direito, então, a gente se baseia principalmente pelo fígado, e o rim esquerdo ele é um pouquinho pior para ser visto, por ele ser mais cefálico e por ter o cólon geralmente está sobreposto, e esse gás intestinal acaba atrapalhando no exame. Muitas vezes a gente precisa pôr o paciente em posição lateral para facilitar a visualização. Então, as indicações da ultrassonografia de vias urinárias seriam pacientes com massas renais, gestantes que têm dor lombar suspeita de nefrolitíase e ureterolitíase, avaliar o trato urinário superior nos pacientes que a gente suspeita que possa ter uma hidronefrose, investigar a hematúria e para fazer biópsias percutâneas, punções, isso tudo nos auxilia. Geralmente o córtex renal ele vai ser hipoecóico, ou seja, ele vai ser mais escuro em relação ao fígado, porque ele não vai emitir tantos ecos para o transdutor, para fazer aquela escala de cinza, e o hilo renal vai ser mais hiperecóico, ou seja, ele vai ser mais esbranquiçado. Isso tudo nos auxilia, porque geralmente para a gente achar o rim direito, a gente tem que se basear pelo fígado, por ele ser mais, o rim ser mais hiperecóico. O tamanho renal vai variar de 10 a 12 centímetros de comprimento, e de 4 a 5 centímetros de largura. Esse tamanho do rim é muito importante a gente saber, pelo fato de que se a gente está pesquisando algum paciente renal crônico, que a gente suspeita que já tem uma função do rim, o rim excluso, esse rim vai estar atrófico, então geralmente ele vai diminuir de tamanho. Aqui é um exame de ultrassonografia, plano transverso. Aqui mostra o fígado, aqui é o rim direito, então. Aqui mostra a parte mais hipercóica, ou seja, a parte que não emite tantos ecos para o transdutor. Ela é mais esbranquiçada, é o córtex. A isoecóica, quase anecoica, é a pirâmide renal, e aqui seria o hilo renal, que é hiperecóico. Em relação à espessura do parênquima e espessura cortical, a espessura cortical do rim normal geralmente se considera maior que 7 milímetros, e de um parênquima renal normal maior que 15 milímetros em adultos. O parênquima a gente mede aqui, então, da cápsula até abaixo das pirâmides, e o córtex da cápsula renal até a ponta da pirâmide. Isso aqui é importante a gente saber, porque os pacientes que vão ter já uma doença renal crônica, alguma exclusão renal, atrofia renal, esses pacientes vão perder essa espessura aqui, ela vai estar diminuída. Então, em relação às massas renais da ultrassonografia, ela tem uma baixa acessibilidade para massas renais menores de 2 centímetros. A ultrassonografia não tem especificidade para tumores renais, exceto para o angiomielipoma, que a gente pode visualizar nesses exames, por ele ser altamente ecóico, mas ele pode ser confundido com carcinoma de células renais, então não é o exame ideal para isso.
Em relação à ultrassonografia pélvica transabdominal, a gente faz para analisar bexiga e próstata. A gente pode medir o volume da bexiga, pré-miccional e pós-miccional. Geralmente a gente faz o exame com a bexiga cheia. A gente também pode analisar o tamanho e a morfologia da próstata e a espessura da bexiga para ver se ela tem paredes espessas e tudo mais. E também nos ajuda para orientações por funções percutâneas, principalmente cistostomias. Aqui é um exame de uma ultrassonografia pélvica numa mulher, que mostra a bexiga e o útero. Então, essa é um exame transverso e esse aqui é um sagital. Então, outro fator que é importante na ultrassonografia, mas que acaba não sendo tão comum de ser feito, é o Doppler para ver ejaculação ureteral. Geralmente, esse exame a gente consegue, se a gente ficar 10 minutos com o ultrassom, a gente consegue visualizar o ureter ejaculando a urina. Aqui, então, como é que eles fazem a medição para o volume da bexiga, para a gente analisar esse volume pré-miccional e pós-miccional, pela imagem transversa e sagital. Em relação à próstata, então, a medição é semelhante à que a gente faz na ultrassom transretal. E em relação à protrusão prostática intravesical, eles vão fazer uma linha na base da bexiga e uma linha aqui no maior eixo da protrusão da próstata na bexiga. Essa avaliação, ela tem uma correlação positiva em vários estudos com uma urodinâmica, com uma obstrução infravesical. Então, é importante a gente considerar essa avaliação também, se a gente está suspeitando de alguma hiperplasia. A ultrassonografia de escroto, então, as indicações seriam os pacientes que estão investigando infertilidade, pacientes com trauma e pacientes com massa escrotal com suspeita de alguma neoplasia. Geralmente, a gente consegue ver nessa ultrassonografia de escroto o testículo, o epidídimo, algum apêndice testicular, algum apêndice epididimário, cistos, algum nódulo. E tudo isso, geralmente, a gente faz uma análise do fluxo testicular, fluxo sanguíneo, tá? A gente pode fazer Power Doppler, que é um exame mais recente, e o fluxo intratesticular, normalmente ele é de baixa velocidade, tendo um pico sistólico médio de 10 centímetros por segundo. É importante a gente saber essa velocidade, porque se ela estiver muito diminuída, a gente pode pensar em alguma patologia. Então, geralmente vai ter ausência testicular, não necessariamente em todo o testículo. E torção, o fluxo pode acontecer paratesticular com as colaterais epididimárias após algumas horas, e isso pode ser baixo. Aqui um exame com Power Doppler, mostrando o cisto de epidídimo e a vascularização testicular, tá? E do Doppler colorido, tá? Aqui a vascularização aqui no testículo e essas áreas que já tem uma necrose vascular, então provavelmente algum trauma, alguma torção. A ultrassonografia de pênis e uretra masculina, a gente faz principalmente para avaliação de trauma, para avaliação dos pacientes de suspeita de fibrose de corpos cavernosos, paciente com corpo estranho ou de vestíbulo de uretra. A gente vai fazer uma avaliação da haste do pênis até a glande, o que nos auxilia, por a uretra se encontrar colabada nesse tipo de exame, encher essa uretra com algum gel, pode auxiliar na avaliação, principalmente de estranho. Um corte transverso, os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Assim, não dá para ver que não há uretra. Aqui, então, seria um corte sagital desse pênis, mostra os corpos cavernosos, e aqui nas setas a artéria cavernosa e é esponjoso. Em relação à cintilografia, então, exame que utiliza a medicina nuclear, é um exame que não tem toxicidade renal, ela nos auxilia na avaliação da função na obstrução renal, e é um exame não invasivo. Geralmente a gente faz a injeção de radioisótopos por via venosa e faz essas imagens, tá? Os radioisótopos mais usados na urologia são o DTPA, que ele vai ser, ele é
filtrado glomerularmente, ele vai analisar a função renal e pode analisar também algum grau de obstrução. E o DMSA é uma filtração mais por secreção, que vai principalmente pelo córtex renal, não se acumulando tanto na papila e na medula. Tá? Então, nesse tipo de UDMSA, a gente pode identificar mais defeitos corticais, ou seja, a morfologia renal em si. E o MAG3 seria o que eles chamam de cintilografia diurética, é uma secreção, ele se dá por secreção tubular, então ele é muito relacionado à taxa de filtração glomerular e ele pode ser usado com que não cause tanto falsos positivos, falsos negativos, os pacientes renais crônicos ou com uma obstrução do trato urinário. Esse tipo de radioisótopo ele demora mais para ser depurado e ele tem muita relação com a função renal diferencial e com a depuração pelo tempo, comparando os dois rins. Então, o nível de obstrução, se tiver alguma obstrução do trato urinário, com esse tipo de exame a gente consegue determinar, assim como uma duplicação ureteral também. Os falsos positivos é que esse tipo de radioisótopo ele vai ter uma excreção em 10% extra-renal, ou seja, pelo fígado. Então, esse fígado pode se corar também durante o exame, atrapalhando a nossa avaliação. E também os pacientes que estão com estente ureteral, um duplo J, pode acontecer um refluxo de um dos rins para o outro, causando um falso positivo. Aqui, então, que é o exame que ele mais foca, falando no Campbell, é esse do MAG3, que é a cintilografia diurética. Esse exame aqui é considerado normal, que mostra os dois rins se corando igualmente, tá? E aqui na análise de fluxo também, os dois rins semelhantes, e no renograma também. Aqui, então, a perfusão renal se dá em 47% no rim esquerdo e 53% no rim direito. Então, esse exame é considerado normal. Em relação à tomografia computadorizada, é um dos exames que a gente mais utiliza, junto com a ultrassonografia. A gente pode analisar todo o trato urinário, avaliação de hematúria, de neoplasias urológicas, secção de cálculos renais e um planejamento pré-operatório de algumas patologias. Os avanços mais recentes da tomografia vieram com a imagem helicoidal, ou seja, é um tomógrafo que tem detectores multicanais, ou seja, tem vários detectores. Isso nos auxilia por ter um tempo menor de exame. O paciente pode ser fotografado todo durante uma única pausa respiratória, então isso aí facilita, e também diminui os artefatos e diminui a movimentação do paciente. A gente pode fazer nesse tipo de tomografia cortes mais finos, que são melhores para a gente analisar, e também fazer vários outros tipos de reconstrução, como reconstrução em 3D, que nos auxilia no pré-operatório, e essas reconstruções a gente pode fazer análise posterior e tudo mais. Aqui mostra, então, uma reconstrução 3D, tá? E aqui uma tomografia, um corte coronal, que mostra essa massa renal aqui. E aqui a mesma tomografia, só que com reconstrução em 3D. E em relação aos coeficientes de atenuação, ou seja, a densidade dos tecidos, os tecidos eles vão ser dados, a tomografia vai fazer uma análise da radiação absorvida por cada pixel, ou seja, cada ponto do tecido, e vai nos dar numa escala de cinza todos esses tecidos que são classificados com um coeficiente, com valor de atenuação, ou seja, a densidade. E essas densidades elas foram classificadas como unidade Hounsfield. Os parâmetros da unidade Hounsfield são o ar, o osso e a água, sendo a água de 0, o ar de menos 1000 e o osso de mais 1000 unidades Hounsfield. Isso aqui é importante, principalmente para analisar os tecidos que vão ser corados pós-contraste, para ver se essa atenuação vai mudar, e também principalmente para a gente que faz muito urolitíase, para analisar a densidade do cálculo, que vai nos auxiliar também no tratamento desses cálculos. Então, a urolitíase e a tomografia. A tomografia é o padrão ouro para a urolitíase.
ela só não vai visualizar os cálculos de Indinavir, e hoje em dia tem vários protocolos com tomografia de baixa dose, principalmente nos pacientes que a gente faz acompanhamento para cálculo. Em relação às massas e cistos renais, as massas sólidas, então, que a gente vai encontrar na tomografia e tiverem um aumento no pós-contraste de 15 a 20 unidades Hounsfield, elas podem sugerir neoplasia. Tá? Em relação à gordura, ela vai realçar menos de 10 unidades Hounsfield, então vai nos sugerir angiomilipoma. Por isso que é muito importante a gente entender o que são as unidades Hounsfield e quanto que é um antes e um depois do contraste para nos auxiliar no diagnóstico. Em relação aos cistos, então, por serem o conteúdo parecido com água, vão ser próximos a zero. E os cistos complexos, a gente não vai fazer muito análise dessa densidade. A gente vai fazer uma classificação, que se chama classificação de Bosniak, que vai nos dizer, tipo, se esse cisto complexo, que um cisto simples seria uma parede fina, e o cisto complexo seria alguma alteração dentro do cisto, ou um cisto com uma parede mais grosseira, que possa aparecer vascularização, que vão ser realçadas pelo contraste, ou calcificação. Isso tudo a gente classifica conforme a classificação de Bosniak, que vai ser, inclusive, a próxima aula, que a gente vai falar sobre tumores renais. Então, aqui seriam os vários cortes, uma tomografia. Fotomografia sem contraste, tá? Mostra aqui uma hidronefrose à esquerda e passando de um plano cefálico caudal aqui. Aqui nos mostra... Cadê meu mouse? Aqui. Aqui nos mostra, então, uma hidronefrose, provavelmente um cálculo aqui. E quando vai baixando, a gente vai vendo o ureter aqui em cima do pessoas, mais dilatado. Mantém-se aqui dilatado, com alguma densificação no plano adiposo. E aqui, próximo à juve, mostra um cálculo. Em relação às fases do contraste, que a gente faz mais análise na urologia, seriam de 30 a 70 segundos, seria uma fase córtico-medular, que mostra a perfusão renal, que acontece uma impregnação desse contraste córtico-medular, e pode identificar algumas massas. De 90 a 180 segundos, então, seria a fase nefrogênica, que para caracterização das massas renais, e de 3 a 5 minutos a fase excretora, que a gente vai conseguir avaliar o sistema coletor, o ureter, a bexiga. Então, essas são as análises. Aqui mostra, então, uma fase sem contraste, tá? Que mostra aqui a artéria, a aorta, a veia, o rim, e aqui a primeira fase de 30 a 70 segundos do contraste, que vai corar a parte córtico-medular do rim. Aqui, então, já a segunda fase nefrogênica, que vai de 90 a 180 segundos, que vai corar todo esse rim. E aqui já a fase excretora, de 3 a 5 minutos, que vai começar a corar o sistema coletor. Em relação à ressonância magnética, então, as vantagens da ressonância magnética, que é um exame que a gente tem usado cada vez mais na urologia, é que não faz o uso do contraste iodado, principalmente pacientes com perda de função renal, pacientes que têm pacientes alérgicos a iodo, então a gente se faz muito benefício com esse tipo de exame. É analisado 2 tempos na ressonância, T1 e T2. T1 seriam para análise de estruturas com sinal baixo. Geralmente essas estruturas vão aparecer mais escuras nesse primeiro tempo. A medula renal, então, em T1, ela é mais escura. E em T2, geralmente vai aparecer as estruturas mais brilhantes, vai ter um sinal mais alto de radiação, que aparece o córtex renal, principalmente. O uso do gadolínio, então, é um contraste. Ele vai aumentar o realce das estruturas em T1, vai melhorar a visualização dos tecidos, e ele nos guia principalmente se a gente está pensando em algum tumor, que ele pode acontecer um aumento do sinal em T1, mais de 15%, isso pode ser sugestivo de câncer. Então, as indicações para ressonância para avaliação de massas ou cistos renais, a avaliação de linfonodos também ela é muito boa, e a avaliação venosa, principalmente quando a gente tem algum tumor renal que a gente suspeita de comprometimento de veia cava ou veia renal. Então,
A tomografia e a ressonância elas são equivalentes na detecção de tumores renais, principalmente maiores que 1 centímetro. E a ressonância se mostra superior em alguns estudos para avaliar comprometimento da veia renal e da veia cava no paciente com câncer renal que a gente está com um planejamento cirúrgico. E também alguns estudos se mostram superior para avaliar linfonodo. Aqui seriam, então, duas imagens em T1, que mostra aqui bem direitinho a veia cava, tá? A adrenal. E aqui a medula renal, que se mostra mais escura nesse primeiro tempo. E aqui a veia renal. É isso.